Fala, sucesso! Começando mais um episódio, histórico do nosso podcast, bater um papo, trocar uma ideia com uma personalidade que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Mas antes, importante destacar, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, comente, compartilhe. Essa interação faz toda a diferença, fortalece o nosso movimento. Eu quero lembrar que a minha arroba é @ArthurLuizCardoso nas redes sociais. Senhoras e senhores, hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com uma personalidade, uma das mais importantes da televisão, da política. Todo mundo conhece, todo mundo tem um carinho, todo mundo tem uma história que quer saber desse cara. E eu tenho uma pergunta logo de cara para fazer para ele. Alexandre Frota, onde a gente precisa interpretar mais? No Projac, na Câmara dos Deputados ou na Casa dos Artistas? Olha, obrigado primeiro, Luiz, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. É difícil, é uma escolha difícil, viu? Porque todos esses lugares que você citou tem os protagonistas, os antagonistas, né? Tem o palco público e etc e tal. Então, é difícil. Eu achei que na televisão eu já tivesse visto de tudo, né? Porque televisão é um ninho de cobra também, onde muita gente puxa o tapete de muita gente, muitas enfim, vaidades, mexe com vaidade, né? Status e etc e tal. Porém, aqui em Brasília tem algo a mais da vaidade, que é o poder, né? O poder inebria. O poder é complicado. E o poder, ele vem junto com a questão financeira também, né? Então, a coisa aqui é mais pesada, né? Eu tive um choque de realidade quando eu cheguei aqui em Brasília. Hoje não, nesses 3 anos e pouco que eu tô aqui, eu amadureci muito, né? E hoje eu entendo de maneira completamente diferente todo esse mecanismo, todo esse processo que existe em torno da Câmara, como ela funciona, o Congresso e etc e tal. Então eu fui me adaptando, fui aprendendo, né? Não tenho nenhuma vergonha em falar sobre isso. Cheguei aqui, sabe, um bolsonarista radical louco e comecei a entender uma série de coisas, fui amadurecendo e, como você deve saber da história, logo em maio eu me afastei do bolsonarismo, né? E aí minha vida teve pelo menos aí uns 8 meses de terror, pânico e alta tensão. Você falou de 3 anos e meio, caramba, passa muito rápido. Passa muito rápido. O que você faria diferente? Eu não faria nada diferente, até porque eu sou um deputado que trabalho muito, me entrego muito, sou um dos primeiros a chegar na Câmara, sou um dos últimos a sair. Hoje, por exemplo, presidi toda a sessão, né? Sou um deputado hoje que mais tem, isso não sou eu que estou falando, acabou de sair nos sites, nos jornais. Tem um acompanhamento, né, do desempenho. Sim, o deputado que mais tem projetos em defesa da mulher brasileira. Sou o deputado que mais tem projetos em defesa dos autistas e sou o deputado, o meu gabinete é o deputado que mais entregou projetos durante essa legislatura. São 800 projetos. A gente quer ver se a gente avança até outubro, projetos para os mais variados segmentos da sociedade, muitos já aprovados nas suas comissões. Eu costumo dizer que é mais difícil aprovar na comissão do que no plenário. Plenário é a guerra, mas na comissão é difícil porque na comissão você tem aqueles deputados específicos debruçados sobre aquele tema. Então você dobrar esses deputados e conseguir a aprovação deles nas comissões, Comissão da Mulher, Comissão dos Direitos Humanos, Comissão dos Idosos, é muito mais difícil, né? Fora isso, sou coordenador ainda, porque ela não acabou, mas acredito que não vai acabar. Sou coordenador da CPMI, das fake news, trabalho na força-tarefa do STF, no combate aos fake news também, coordenei a comissão da Previdência dos Militares, titular da Comissão de Cultura e trabalho incansavelmente, trabalho intensamente, né? Fui o primeiro deputado a abrir diálogo com a esquerda e aí eu começo a entender que lá você não vai fazer nada sozinho, você precisa, ainda que você fique com as pessoas que são, né, que pensam diferente de você, que tem o contraditório, você em algum momento você vai precisar caminhar com essas pessoas, construir com essas pessoas. Faz parte. É um jogo coletivo. E ali é um jogo. Ali é um jogo bruto, um jogo pesado, um jogo onde não tem bobo, né? Bobos somos
faixa branca que chegaram lá em 2019, né, achando que ia mudar uma série de coisas, e aí começa a cair na real de que a coisa não é bem assim. O sistema, como dizia o Capitão Nascimento, o sistema é bruto, né, para não falar outra palavra aqui. Mas em tudo, toda mudança, toda transformação, enfim, toda jornada tem que pavimentar um caminho. Você acha que existe uma pavimentação sendo construída? Alguma mudança aí ou nada tem acontecido de muito diferente? Não, eu acho que aconteceu muita coisa. O país ele está em choque, né? O país ele está vivendo uma turbulência muito grande. É um país onde a fome se instalou, o desemprego, né? Nós temos aí 20 milhões de brasileiros desempregados, temos 30 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. O país voltou para o mapa da fome, oficialmente. Nós temos 12 milhões de mulheres hoje sem marido, com filhos e que não sabem o que vão dar de comer para os seus filhos no dia de amanhã, insegurança alimentar. Hoje eu também recebi uma pesquisa de alguns especialistas, onde 26% apenas das crianças do Brasil conseguem fazer 3 refeições, o café, o almoço e o jantar. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Um país tão rico desse, um país que tão promissor, né, passar por esse tipo de situação. Então, o Brasil ele vive uma crise enorme na saúde, uma crise institucional confusa. Nós temos aí hoje um governo que realmente é um governo que não fala com as mulheres, que não fala com as classes minoritárias, não fala com as classes LGBTQI+, não fala com os negros, não fala com as mulheres. Enfim, é um governo que muitas vezes ele não se preocupa, e com isso ele faz com que o descaso aumente a cada momento. A desigualdade cresceu no país assustadoramente, e eu estou falando isso aqui, parece que então o governo não fez nada de bom. Na minha concepção, não, né? Eu acho que o governo não conseguiu fazer nenhum projeto social autoral da sua própria autoria. Eles maquiaram um projeto que já existia. Então, assim, eu acho que é tudo muito confuso, é muita guerra, todo dia muita briga. O presidente, quando ele não está de férias, e cada vez que ele sai de férias aí são 2 milhões, 1,5 milhão, naquele cartão corporativo dele, como já dizia o Cazuza, parece uma navalha, né? E cada vez que ele sai de férias é um gasto excessivo. Quando ele não está de férias, ele está exonerando um delegado da Polícia Civil, da Polícia Federal, que começou a investigar alguma coisa de algum dos filhos, ou da mulher, ou da ex-mulher, ou da outra mulher, ou da Val do Açaí. Então você vê, foram 20 superintendentes da Polícia Federal que foram, né, mudaram de estado, mexeu no COAF, mexeu no TCU, mexeu em uma série de coisas, aparelhou, né? Fora que militarizou o governo inteiro, são 8 mil militares dentro daquele governo. E a todo momento sai um escândalo, né? Nós temos um agora, onde o Flávio Bolsonaro disse que conseguiu o dinheiro para a mansão dele de 6 milhões de reais advogando. E a imprensa toda pergunta, advogando aonde? Porque há muitos anos não existe nenhum processo que ele tenha assinado, nem aqui, nem em São Paulo, nem em Brasília, nem em outro lugar. Então são escândalos atrás de escândalos, e quem vai sofrendo com isso é o país, porque o país está em guerra, o país está polarizado, né? Nós temos Lula de um lado, Bolsonaro do outro, e o país está nesse caos que você está vendo. Voltando lá para o início da sua carreira, década de 80, você imaginava que você ia enveredar para a política? Não. Passou pela sua cabeça em algum momento? Não. Eu só comecei a pensar em política em 2013. Qual foi essa? Eu fui a algumas manifestações. Eu, assim como milhões de brasileiros, nós estávamos cansados do que vinha acontecendo, da mesmice, e eu resolvi participar de uma manifestação na Avenida Paulista. E participei de uma, participei de 2, participei de 3. E com isso também as minhas redes sociais, eu ia fomentando, elas tiveram um crescimento enorme, muito grande, e eu aí decido montar um movimento para mim.
Falei, eu quero montar um movimento, porque existia um certo preconceito do MBL, do vem pra rua, pô, vamos botar o Alexandre Frota aqui, ator pornô aqui em cima, aquele papo todo que você conhece todo, né? E aí ficava aquele negócio meio assim, pô, Marco Antônio Villa lá em cima, que eu gosto dele, do Villa, mas, sabe, os caras, pô, vai botar o Villa, o Frota, como é que faz, sabe? É um negócio meio louco, assim, do MBL, aquela coisa toda. Eu falei, quer saber? Eu não vou subir nessa porra desses trios e vou montar um pra mim. E aí eu fui atrás, comecei a procurar, porque eu não podia partir do zero. E eu encontrei um cara que ele tinha um movimento chamado MCC, não é PCC, é MCC, Movimento Contra a Corrupção, que estava adormecido. Mas ele tinha uma página de 1 milhão de seguidores e um movimento. Eu fiz um acordo com ele, falei, deixa eu tocar o movimento? Ele falou, deixa. E eu montei o movimento ao inverso dos outros, né? Eu fiz ele todo em black, todo em preto, né? E fui para as ruas com esse movimento. E a coisa foi andando, foi levando. Eu montei um podcast também, né? Comecei a levar alguns deputados, ministros, senador, e gente que gostava de política para a gente conversar e tudo. E toda vez que eu levava alguém, falava, pô, por que tu não vem pro meu partido? Por que você não vem? Essa coisa toda. Enfim, e aí eu falei, quer saber? Eu vou me lançar a deputado federal e vou entrar. E parti para isso, fiz uma campanha com 10 mil reais. Caramba. Mas eu fiz uma campanha muito, muito forte, assim, só de rede social e, enfim, eu gosto de ir para os lugares, né? Então, eu fui em muitas carreatas, muitas passeatas, né? E, enfim, acabou dando certo. Eu era a ovelha negra, todo mundo olhava para mim e falava, você não vai ser eleito, imagina que vão te colocar lá e não sei o quê. Antes de entrar era isso. Quando eu entrei, um dos primeiros deputados que eu encontrei na Câmara, e era de oposição, ele falou para mim, esquece que aqui você não vai falar. E eu terminei o primeiro ano com 260 discursos. Né? Então eu fui me adaptando a essa atmosfera toda. Hostil. É hostil, né? É diferenciado, né? Porque quem tá lá não quer sair. Quem tá lá não quer sair. Não mexe no meu queijo. E quem tá fora quer entrar. Por exemplo, agora, essa próxima eleição aí, eu nunca vi tanta gente sedenta, obcecada para entrar como deputado federal, estadual. Mas é muita gente, cara. É muita gente. Sabe? Pessoas até que às vezes... Eu não posso julgar porque eu nunca gostei que me julgasse, né? Apesar de... Eu sou um cara que eu sou julgado o tempo todo, criticado. Eu não conheço ninguém que gosta mais ou menos de mim. Ou o cara gosta de mim ou me odeia. Ou me ama ou me odeia. Não tem meio termo. Nunca ouvi ninguém chegar pra mim e falar, Luiz, eu gosto mais ou menos do Frota. Ou não gosta ou gosta, entendeu? E aí eu fui tocando o barco, cara. E deu certo. E eu, assim, tô terminando esse mandato aqui. Muito feliz, muito tranquilo, muito pé no chão. E com muito trabalho, com muita entrega, sabe? Não só aqui, mas também no estado que eu represento, que é o estado de São Paulo. Então, fiz sucesso aqui. E da história na televisão, ator, quando foi que você falou assim, poxa, acho que seria legal fazer essa parada aí? Como é que foi? Meu avô, pai da minha mãe, ele sempre teve o sonho que eu me tornasse oficial da Marinha. E eu também gostava, achava aquele uniforme bonito. E aí eu fui para a escola superior preparatória para a Marinha. Comecei a estudar, mas minha mãe sempre foi secretária de teatro, secretária da Unirio, da Faculdade de Teatro da Unirio. Era a secretária executiva. E meu pai, produtor da TV Globo. Entendi. Eu, quando era garoto, eu tenho uma foto, o Tarcísio Meira me segurando no colo. E quando eu ia muito ver as gravações de novela e etc e tal. E aí eu gostava da coisa do teatro. Enquanto eu estava fazendo esse curso da Marinha, eu li no jornal que estava tendo teste para o curso da Maria Clara Machado, que é um curso famosíssimo no Rio de Janeiro. Centenas de atores conhecidos, estrelas e etc. se formaram lá. E aí eu falei, eu quero fazer.
E aí eu conversei com minha mãe sobre isso. Minha mãe conhecia algumas pessoas ligadas ao curso, enfim, e fez com que eu chegasse no curso. Foi um choque para o meu avô, porque, sabe, desistir da carreira militar para uma carreira artística, aquela coisa de viado, e porra, maconheiro, e drogado, e aquela coisa toda, enfim. Mas eu fui. E eu cheguei, eu dei muita sorte, Luiz, porque quando eu cheguei no tablado, eu dei de cara com uma turma que tinha Malu Mader, Marcelo Novaes, Felipe Camargo, Roberto Batalhin, André Beltrão, Caramba. E mais uma galera enorme. Todo mundo estourou. Todo mundo ali fazendo aula de teatro. Eu cheguei nessa turma, eu dei sorte nisso, né? E eu sempre gostei muito, assim, eu sempre fui muito inquieto, então eu me apaixonei muito rápido por produção. Então eu passei a estudar produção, direção, fotografia, iluminação, cenário, direção de arte. 360. 360. E fora também fazendo os espetáculos. Eu protagonizei 3 espetáculos importantes no Teatro Tablado, da Maria Clara Machado, Os 12 Trabalhos de Hércules, Capitães da Areia e também Maldita Parentela, enfim, fiz espetáculos importantes. Isso antes da TV. Isso antes da TV. E para chegar na TV, o Tablado ele fica a 500 metros da TV Globo. Então, naquela época, os diretores, depois do almoço, iam até o tablado, sentavam na plateia do tablado e ficavam assistindo às aulas de teatro. Eita. Dali, saiu rapidamente o Felipe Camargo com a Malu Mader para Anos Dourados. Anos Dourados. Lembra disso? Sim. Então, eles fizeram. Dali saiu o Roberto Batalhin para fazer com a Marília Pera, O Homem que Veio de Minas, um seriado. E depois o Batalhin passa a protagonizar a novela Partido Alto. Uhum. E eu e o Maurício Matar fomos os últimos a ser cooptados ali pela Globo. Nós fomos fazer um teste, fizemos um teste para uma novela das 6. Eu passei, ele passou, mas eles guardaram ele e eu fui aproveitado na novela das 6, Livre para Voar, com Tony Ramos, Carla Camurati, enfim. Você tinha uma moto na novela? É, isso mesmo. Ó, aí sim, hein? E o Maurício ficou guardado para Roque Santeiro. Caramba. Então, quando estava terminando a minha novela das 6, a Rede Globo já me procurou e falou, olha, a gente vai renovar o seu contrato, você vai fazer Roque Santeiro, a próxima novela das 8, e o Maurício Matar vai fazer essa novela. E foi um sucesso, porque foi a única novela da TV Globo até hoje, e as pessoas, muita gente talvez não saiba disso, que deu 100 pontos de audiência em vários capítulos, sendo que um dos capítulos a morte do personagem do Maurício Matar. E no outro dia todo mundo comentava, né? Não, era uma loucura, era uma loucura. Não tinha era a rede social da época. Não tinha, né, essa coisa do celular e etc e tal, essa coisa, tablet, e iPhone, não existia essa parada. Mas mesmo a primeira novela, Livre para Voar, você, assim, roubou a cena muito rápido, tal, meio que... Porque eu fui meio pra comédia, foi crescendo, né? Assim, tal, né? O fato de você ter, pra nós, tá? Pra nós, não nem tanto pra você. Pra nós, ter estourado rápido, de alguma maneira foi algo que também te trouxe dificuldades depois? Sem dúvida. Mesmo internas? Muita. Com os colegas de trabalho? Muita, porque eu vim do subúrbio, né? Eu não tive nenhum preparo para isso. Ninguém me pegou e falou, olha, quando você fizer sucesso, você vai ganhar tanto, você guarda tanto, você compra um apartamento, você faz isso, faz um investimento, não sei o que, coisa e tal, bababá. Fica, naquela época, tu fica tipo jogador de futebol, né? Quando tem o primeiro contrato, quer comprar um carro lilás, entendeu? Você passou por tudo isso? Eu passei por tudo isso, né? E, cara, você começa a fazer muito sucesso, você começa a achar que a novela é sua, que a novela só faz sucesso por sua causa, né? E a gente, eu sou de uma geração que a Rede Globo já tinha tido um trauma. Então, várias vezes os diretores me colocaram na parede e falaram, olha, nós não vamos criar outro Mário Gomes. Entendi. Porque o Mário Gomes, cara, ele foi o top do top do top dos galãs. Muita gente hoje não conhece ele. Ele tá com 70 e poucos anos de idade, mas enfim. Eu lembro dele do Vereda Tropical. Isso, explodiu ali. Ele era top, segurava a novela. Só que ele chegava no... Eu adoro ele, viu? Ele chegava na gravação e falava, meu irmão, que eu falo aí?
que eu não sei aí, eu não decorei o texto. Sabe? O que eu vou falar aí, o que eu vou gravar. Chegava tarde, enfim, meu irmão, ele tomou, né? E os diretores ficaram com isso, porque ficava na mão do cara, porque botava na novela, a novela explodia. Aí os caras falavam, puta, vamos tirar o cara da novela, como é que vai acontecer? Né? E ele sabia disso. Né? Então, existe até uma história engraçada que eu vou te contar, que os caras ficam falando, que é o seguinte, o Mário tinha mania de colocar o texto na novela, que ele não decorava, nos cantos aqui assim, sabe? Só que ele botava número 1, aí depois a página número 2, ele ia de acordo com o que o diretor ia ensaiando ele. A sequenciazinha. Né? A sequenciazinha, ele deixava muqueado fora do ângulo da câmera. E, cara, ele, com uma cena dele com 5 páginas de texto, 5 páginas de texto. Protagonista e tal. 5 páginas, ensaiou 3 vezes, 4 vezes e botou. Cara, os atores que estavam com ele trocaram os papéis de posição. Ficou um papo de maluco. Não, trocaram o papel de posição. Aí ele entrou no estúdio, os caras gravando. Aí ele foi, cara. E aí, o primeiro papel que ele viu, ele nem viu o número. O primeiro papel que ele viu, a cena era de 5 páginas. Era tipo uma cena de 6 minutos. Primeiro papel que ele viu, ele fez assim. Então a gente se fala amanhã, tchau. Mas, cara, mas cadê a cena, porra? Entendeu? A primeira coisa que ele leu é porque ele foi pro lugar onde era o papel, né? E não tava nem aí. Porra, cara, isso os caras choravam de rir com ele. Figura. É uma figura. E como é que era lidar, Frota, com... Eu lembro que antigamente tinha aquela história, recordista de cartas e tal. Como é que era lidar vocês, galãs, tal, entre si, no camarim e tal? Muito ego ou era tranquilo? Não, todo mundo curtia, não tinha mais essa onda que é hoje. Hoje é muito ego. Todo mundo se amarrava, né? Pô, recebia 5.000 cartas por semana. Cara, fazia, sei lá, todo final de semana tinha baile de debutante. Pô, tu chegava na cidade do interior... Descia, além de parar tudo, quando na hora tinham 50 debutantes pra você dançar. Caralho. Entendeu? E, sabe, os namorados atrás olhando pra você com uma cara, pô, que hora que eu vou enfiar a porrada nesse cara, né? Então, mas foi uma fase boa, era uma fase, né, áurea da televisão, onde as novelas davam muita audiência. Né, eu tive sorte de trabalhar com os melhores diretores, Wolf Maia, Walter Avancini, Paulo Biratã, Roberto Talma e tantos outros que eu trabalhei. Qual te marcou mais? Né? Foram várias, cara. Porque eu fiquei muito a cara da novela das 7, né? Então fazia muita novela das 7, de calça jeans, sem camisa, aquela coisa toda. Atrás de mim veio Humberto Martins, depois veio o Marcelo Novaes, o Marcos Pasquim também, toda essa galera. E assim, eu trabalhei com grandes atores também, Lima Duarte, Regina Duarte, Iona Magalhães, né, Cláudia Raia, e mais uma série de coisas. As novelas que eu fiz das 7, eu sempre gostei, foram novelas que fizeram muito sucesso, né? Sassaricando, Top Model, Perigosas Peruas, que eu fiz com Silvia Pfeiffer e Vera Fischer, e o Mário Gomes, entendeu? Muito legal. Eu era amarradão. Você morreu, depois ressuscitou na novela. Isso mesmo. E eu tinha esse sonho de, um dia eu vou contracenar com o Mário Gomes, né? Porque é um cara que eu gostava, achava, né? E acabou que eu fiz Vereda Tropical 2 capítulos com ele. Mesmo? 2 capítulos eu fiz com ele. Mas, enfim, anos depois eu protagonizei Perigosas Peruas com ele, Vera Fischer e Silvia Pfeiffer. Sassaricando, você ainda estava casado com a Cláudia? Eu tava casado com a Cláudia em Sassaricando. Mas você casou antes? Casei antes. E... Você casou em Roque Santeiro? Casei em Roque Santeiro. E eu fiz muitas minisséries também, mas uma minissérie que foi muito marcante para mim foi Boca do Lixo, com a Silvia Pfeiffer, toda gravada em Avaré, na cidade de Avaré, com direção do Roberto Talma, né, em um elenco assim de atores, Estênio Garcia, sabe? Cláudio Correia Castro. Uma linguagem diferente. Nossa, né? Um negócio bem, né, nonsense, assim. Foi muito inspirado em Quem Matou Laura Palmer, sabe? Esse seriado. Pra Silvia foi... Não, a Silvia explodiu ali, né, cara? A Silvia explodiu. E era um negócio muito difícil, porque era a primeira novela, era a primeira minissérie que a Silvia ia fazer, e ela estava hiper nervosa, porque tinham 793 cenas de sexo, ela nua,
entendeu? Era 12 capítulos, 10 tinham cenas assim. E, cara, eu sou um cara bem, assim, sabe, eu tenho uma tranquilidade e assim, atenção mesmo com ela, principalmente com ela, porque a atriz, ela se incomoda com várias coisas, né? Está aparecendo aqui os seios, como é que é, e etc. Então, primeira coisa que você tem que fazer é deixar ela confiar em você, relaxar e proteger também da câmera, da cena, né? E essa química rolou, foi muito bacana, e ela ficou, e a gente gravou no inverno. Caramba, e ali é frio pra Avaré é caramba. muito frio. Eu tava agora ali, tava em Assis do lado, é muito frio aquela região. E algumas cenas foram feitas na Boca do Lixo, em São Paulo mesmo. Então era muito frio durante o inverno de São Paulo, né? Então eu me lembro que, além de tudo isso, ela ficava muito tempo, né, sem roupa. Então tinha que ficar de roupão, vai gravar, tira a roupa, enfim. Foi uma minissérie que fez muito sucesso, com direção do Thalma, autoria do Silvio de Abreu, né? E supervisão do Daniel Filho. Frota, você falou da Boca do Lixo, eu lembro que na época se especulou, tal, que vocês estavam tendo alguma coisa a mais. Teve alguma coisa? Não teve nada, assim, que pudesse... Ela tinha acabado de vir de uma carreira de modelo, modelo, modelo. Cara, as cenas foram contagiantes, né? Fez muito sucesso, então mostrava que um clima muito forte entre eu e a Silvia. Foi um trabalho bem bacana, que eu gostei muito, fazia muito bem iluminado, fotografado e etc e tal. Tem aquela coisa de repente, você vê surgiu uma atriz nova, ou então uma que já estava na carreira há mais tempo, que você não contracenou, e você pensar assim, puxa, eu queria trabalhar com ela, eu acho ela bonita. Teve várias. De ter uma atração, alguma coisa. Eu era louco para trabalhar com a Letícia Spiller. Chegou a quase? A Letícia tava... Cara, ela tinha estourado lá na Xuxa, aquela coisa toda, só que aí ela faz aquela transição de adolescente para mulher. E ela chega na TV Globo, a TV Globo contrata ela para fazer a Babalu. Sim, de 4x4. Muito bem. 4 anos antes, o Marcelo Novaes, que foi marido da Letícia, o Marcelo é meu amigo, surfista, eu não pego onda, mas ele era surfista, e o Marcelo vivia assim pra mim, pô, Frota, me leva lá pra Globo, cara, pô, fala lá com o Thalma, fala com o diretor, não sei, até um dia que eu e o Roberto Batanin levamos ele, mostramos, cara, pô, mas ele é muito surfista, cabelo louro e tudo, mas ele fez um teste, passou e ficou lá guardadinho. E ficou fazendo participações especiais e etc. Eu tenho um carinho enorme por ele, cara. E aí, passou o tempo e, porra, chegou a Letícia e eu já estava vendo ela nas televisões, nas revistas. E aí o Thalma me chama, o Roberto Thalma me chama na sala lá na TV Globo e fala, você vai fazer a próxima novela das 7, 4x4. Falei, pô, que legal, o teu papel vai ser o Raí e a gente vai trazer uma menina nova que a gente vai trazer, chamada Letícia Spiller, pra ser a Babalu. Eu falei, porra, você tá brincando comigo? Ele falou, Não precisa nem pagar. Eu falei, porra, faço de graça todos os capítulos. Aí ele falou, me deu os 20 capítulos da novela, pra eu decorar os 20 e começar a estudar, né? O personagem do Raí era muito bacana, que era uma coisa que já vinha lá atrás, do Mário Gomes, do Vereda Tropical, passou por mim, sabe? É um personagem que funciona, na novela das 7 não tem erro. Hoje em dia, do jeito que tá as coisas, esse personagem ele tá meio fora de cena, porque é o machista, é o pegador, mas esse personagem funcionou durante muitos anos. Tanto é que o Silvio de Abreu colocava na hora, né? E aí, porra, eu li o papel, cara, eu só tinha calça jeans, era o meu único figurino, o resto era sem camisa. E eu tinha esse caso, né, enorme de amor, essa história de amor com a Letícia. Não, tinha o papel, os personagens. Papel, sim. E aí eu me preparei pra isso, fizemos leitura de texto, o elenco todo junto, e o caramba, ela é linda, cara, linda, um negócio assim, aí eu falei, cara, vai ter uma química, a gente vai arrebentar. E o papel foi feito pra mim ali. Era do Carlos Lombardi, a parada. E aí, cara, me preparei, e o Thalma era o diretor-geral. Aí um dia, eu acordo de manhã, o Thalma me liga e fala assim, Frota, tô saindo de 4x4 que eu tô indo pro Malhação. Aí eu falei, pô, legal. Ele falou,
tá entregue na mão do Ricardo Odton, a novela. Eu falei, caí. Já era. Já era, porque o Ricardo Odton não vai com a minha cara. E aí eu falei, caí da novela. Aí fiquei esperando. Pô, não passou assim 24 horas, tocou o telefone. O Ricardo Odton tava pedindo pra você ir até a sala dele. Aí eu fui na Globo. Cheguei lá, quando entrei na sala dele, ele falou, ó, não precisa nem sentar. Só queria te falar que você tá fora da novela, não vou te colocar como... Era treta antiga? Não, ele não gostava mesmo, não era o tipo dele e pronto. Não vou te colocar, você não tá mais escalado nessa novela, o Talma foi pra Malhação, você não é mais o Raí. Aí eu falei, puta... E aí ele falou assim, e tô escalando um amigo seu, que foi apresentado por você, o Marcelo Novaes. Falei, porra, beleza, tranquilo. O Marcelo Novaes fez a novela, super bem. Namorou, casou e teve filho. Só pra te ter uma ideia da parada. E vocês nunca contracenaram sem a Letícia? Nunca. Não, aí depois, né? Nunca contracenei com ela. Essa situação, assim, dessa política interna, de ter pessoas mais próximas... São panelas, cara. É igual aqui. O Arthur Lira bota pra relatar e pra ter os projetos quem ele quer, quem é do elenco dele. Né? Sempre foi assim, a TV Globo, aqui a Câmara, é assim, tem o diretor-geral da parada. Tem aqueles caras, pô, eu gosto do Luiz, eu vou escalar o Luiz para todas as minhas novelas. Eu vou arrumar um papel para ele em todas as novelas. Se não tiver papel, eu vou ligar pro autor e vou falar. Entendi. Eu quero ele no elenco. Nele e tal. Quero ele no elenco. É igual o Tite. O Tite, porra, ele insiste nos caras que tu... Porra, aqui... Mas ele insiste no cara. É a segurança dele. Isso, né? É o cara de segurança dele. Né? E nas novelas acontecem isso. Né? Isso em algum momento pesou e você... Pesa, porque você fica fora, né? Muitas vezes você quer fazer um negócio e não faz. E como eu não sou político, eu não faço acordo, eu não sento para trocar ideia, para tomar cafezinho, sabe? Me dá essa caneca, eu te dou essa e etc e tal. Então eu fico fora da parada, entendeu? E aí eu fiquei 12 anos contratado na TV Globo, eu saí depois, ao contrário do que as pessoas falam, a Globo nunca me mandou embora, acabou meu contrato, eles não renovaram, depois eu voltei. Em 99 e 2000 eu fiz Malhação. Eu era o professor de jiu-jitsu, o Raul, em Malhação. É que eu sempre gostei muito assim dos autores, eu lia os personagens e aí eu cismava com o nome do personagem. E aí eu ligava pro autor e falava, olha, esse personagem tem cara de Raul, ele não tem cara de Marcão. Dá pra você mudar? E aí o autor, porra, Frota, fala, pô, mas ele tem cara de Raul, cara, ele não tem cara de Marcão, esse personagem. E aí, sabe, acontecendo essas... E tem autor que é de boa, tem gente que não clica. Tem autor que não gosta, obviamente, né? E tem ator também que não permite que você não esteja com o texto decorado. O Walter Avancini, por exemplo, ele ficava na porta do estúdio. A gravação ia começar às 4 horas, os atores iam pro estúdio. Para você passar na porta do estúdio, ele falava, tá com texto? Tô. Cadê o texto? Tá aqui na mão. Deixa aqui, joga nessa caixa o texto aqui e entra. Aí você entrava. E aí, sem texto na mão. Tem que estar... Porque o seu ofício, a única coisa que o ator tem que estar na hora é com o texto decorado. Porque depois você vai receber tanta informação do diretor e com muita equipe, aquela coisa toda, que, porra, cara, você tem que estar com o texto muito decorado. Isso foi isso sempre foi claro para você ou em algum momento? Não, eu sempre decorei bem. Tem autor e diretor que deixa você botar o caco, né? Pra quem não sabe, você botar uma palavra a mais, botar um negócio no improviso. Deixar com a cara do... Mas tem diretor e autor que não. Você bota um caco, o cara reclama. Né? Então, você tem que ir se moldando a essas coisas também, né? Mas é legal. Essa experiência com tantos diretores te ajudou quando você participou dos realities, por exemplo, a casa... Muito. Você entrou na Casa dos Artistas já com essa visão? Não, eu não entrei com essa visão, porque eu sou um cara que gosta muito de ler. E eu já tinha lido algo que estava acontecendo no mundo, que era um reality show onde botava as pessoas dentro confinadas e o caramba. Eu fiquei muito interessado, eu li tudo aquilo. Na verdade, era o Big Brother que já estava explodindo no mundo, né? A Endemol, que é a dona do Big Brother, ela vem para o Brasil e procura o Silvio Santos primeiro. E entrega para o Silvio Santos o Big Brother. O Silvio Santos achou muito caro.
mas ficou com o projeto e falou, eu vou dar a resposta para vocês depois. Oi. Oi. E ficou. E aí, depois ele chamou a Endemol e falou, olha, não me interessa, o projeto é muito caro. Aí a Endemol foi embora. Passou algum tempo, o Silvio Santos lançou a Casa dos Artistas. Eu fui o último a ser chamado para a Casa dos Artistas. Ele estava na dúvida, será que levo, não levo, e etc e tal. E levou, e hoje em dia, né, eu tenho total consciência de que eu carreguei aquele programa nas costas, entendeu? Com tudo que eu fiz e etc e tal. E aí, não desmerecendo ninguém. Eu sei da minha responsabilidade em relação a isso, até na minha situação com o Silvio Santos, entendeu? Que foi um negócio imbatível, assim. Foi um negócio que, só para a gente tem tempo aqui? Claro. Só para você ter uma ideia, no último capítulo lá da Casa dos Artistas, na final, a gente estava na final, eu, Supla, a Bárbara Paz, e tá sentado ali, aí nunca tinha acontecido isso, Luiz. Aí o Silvio vira e fala assim, então, estamos aqui, não sei o que, coisa e tal. Eu queria pedir vocês licença, que eu vou passar aqui um comercial de um apoiador nosso. Aí entrou o comercial da Doblô. 2 minutos de comercial. A Doblô, sabe aquele carro? Sim, da Fiat, da Fiat. Né? Um carro meio que... Pra empresa. Né? Não, enfim. Aí, passou o comercial do Doblô, cara, eu fiquei olhando aquilo, porque, nunca num domingo o Silvio tinha colocado nenhum comercial. Aí quando acabou o comercial, aí ele... E aí, vocês gostaram? E virou pra mim. E falou, vocês gostaram? Eu falei, meu irmão, ganhei o carro. Esse carro vai ser meu agora. Aí virei pra ele e falei assim, adorei, Silvio. Esse carro, do jeito que ele pode servir pra família, pode servir pras compras, pode servir pra sua empresa. É um carro de multiuso, sensacional. E gostei muito da cor. Aí ele virou e falou, roda o comercial novamente. Aí ele mandou rodar o comercial novamente. Vai vendo essa história. E a gente está sentado lá. E rodou o comercial novamente, da Doblô. Quando acabou o comercial, ele virou, voltou. Aí eu entrei. Eu falei, Silvio? Ele falou, o que foi? Eu falei, eu quero o carro para mim. Mandei assim, na lata. Aí ele falou, Frota, você acha que eu vou te dar esse carro? Você é muito prepotente. Você está achando que você é quem para pedir esse carro para mim? E eu não tô sabendo, do lado do Silvio, fora da câmera, tava o presidente da Fiat. Caramba. Aí o presidente da Fiat virou pro Silvio e falou assim, pode dar o carro. Aí o Silvio, por mim, eu não daria. Olha só, a Fiat pagou, Luiz, por uma inserção de 1 minuto. Já estava esse papo todo, 7 minutos a gente falando da Fiat. Entrega muito maior pros caras. Aí o cara, pode entregar pode dar o Fiat. Aí ele, eu não daria o Fiat. Mas, aí pediu para abrir a câmera. Tá aqui do lado o presidente da Fiat, veio direto de Betim para cá, e ele tá te oferecendo o Fiat, Frota. Aliás, tá oferecendo para você, pra Bárbara, pro Supla, para os 2 que já saíram, e o cara ofereceu para os 5 finalistas ali. Cara, ficou todo mundo amarradão, né? Obrigado, não sei o que, coisa e tal. Que até então nunca tinha acontecido isso. Nunca tinha acontecido isso. E a Fiat, depois eu tive com a diretoria da Fiat, que eu fiz 5 comerciais para eles. Eles falaram para mim, nós pagamos uma inserção. O Silvio fez 2, uma por conta dele, e depois o bate-papo todo seu e dele foi mais 10 minutos de bônus. Ou seja... Aí a gente ganhou os carros, aí teve a final, não sei o quê. Aí o presidente da Fiat chegou, a gente, uma semana depois, a gente foi fazer aquele show do milhão, sabe? Sim. Que pede ajuda aos universitários e tudo. Aí quando eu tava no camarim, eu, o Supla, a Bárbara, chegou os 8 eliminados do programa. Já tinham saído antes. Aí chegaram e me botaram no canto da parede e falou, é o seguinte, nós queremos Fiat também. Aí eu falei, pede ao Silvio o Fiat. Os caras, não... Quem tem que pedir é você, ele não vai dar pra gente. Aí o Silvio abriu a porta do camarim. Aí eu tava sentado e falei, Silvio, tá todo mundo aqui me enchendo a paciência aqui, que é o Doblô. Aí ele, peraí, já sei, tenho uma ideia. Aí saiu, voltou e falou, tem o Doblô pra vocês, pros 12. Só que é o seguinte, vocês vão pegar a chave no programa da Hebe. E aí... A Doblô, a Fiat, montou do lado de fora do SBT os 12 carros. A Fiat me deu as 12 chaves e uma 13ª para me dar de presente para a Hebe.
Nossa. Aí eu botei no bolso as 12 baita chaves. ação, Olha essa ação, cara, com helicóptero e tudo. Aí começou o programa da Hebe, aquela coisa toda, não sei que coisa e tal. Aí no final, ali mais ou menos pro final, o contra-regra deu positivo pra mim. Eu falei, olha, tem aqui um presente pra você. E fui dando a chave dos doblôs. E o Silvio só perguntava assim, o que você vai fazer com esse doblô? A única coisa que não podia fazer no contrato inicial era no primeiro ano você vender o doblô. Uhum. Você tinha que ficar pelo menos um ano com ele. E retirar aqueles que estavam no SBT, era só pra gente fazer a ação. Uhum. Você depois tinha que retirar lá na loja da Fiat que você escolhesse. E a Hebe não estava sabendo também. Eu saquei uma chave e falei, Hebe, eu tenho aqui um doblô pra você também. Aí entreguei pra Hebe o doblô. Ela ficou, pô, obrigado. Só que a Hebe tem 300 Mercedes, né? Mas ela, sem desmerecer em Fiat. Mas, pô, eu dei o doblô pra ela ficou amarradona, não sei o que, coisa e tal. E assim foi a história do doblô. E aí, quando eu saio, quando acaba tudo isso, a Fiat me chamou. A Fiat tinha umas convenções da Fiat. Então, eles pegaram a final gravada e me levavam para eu poder contar essa história para todos os convidados da Fiat sobre essa ação, que foi uma ação de marketing espontânea, Uhum. né? Mas que deu muito certo. E que provavelmente influenciou todos os outros realities que vieram na sequência. Sim, a história de participante sim, ganhar carro sim. e tal, né? A Casa dos Artistas foi um negócio inesperado, ninguém esperava. Bateu a TV Globo durante 7 domingos, chegou a dar 55 pontos de audiência, e foi um negócio, sabe, avassalador, porque, A sabe, semana inteira as pessoas a semana falando. inteira a gente explodiu, e era uma casa pequena. Você falou que era... Como é que é? Do lado da casa do Silvio? No Morumbi, do lado da casa do Silvio, no Morumbi, um bairro nobre de São Paulo, do lado da casa do Silvio, o Silvio sofre de insônia. Então, de vez em quando, o Silvio saía da casa dele, passava por um corredor, entrava nos bastidores da Casa dos Artistas e ficava visitando a Casa dos Artistas, olhando. E um dia eu estava na cozinha lavando a mão, e aí eu olhei no espelho, parei e falei, cara, o Silvio Santos está ali do outro lado de pijama. Tava o Silvio Santos e as filhas, ainda pequenas, ali, todo mundo assistindo, porque foi em 2001, todo mundo assistindo. E ele levava outros amigos dele. Olha, vem aqui, venha visitar. Olha ali o Frota, olha o fulano, olha o Supla, não sei. Ele ficava passeando por dentro da casa. A casa fez um sucesso enorme. Nem ele esperava. E, enfim... Num tempo que não tinha rede social, enfim. Não tinha rede social. E foi num momento também, assim, na primeira semana, né, aconteceu um negócio inesperado, porque o Silvio não entendia muito bem o mecanismo, né, e aí a Alessandra Scatena, que foi a ex-dançarina do Gugu e do Silvio, eu entendi logo rápido o jogo dela, porque assim, muita gente criticou o Arthur no Big Brother, mas, cara, aquilo ali é o jogo. Entendi. O que ele fez é o jogo. Guardado as críticas, se você gosta ou não, aquilo ali é um jogo de convivência. Você pode ser o meu melhor amigo, mas eu vou ter que eliminar você para eu chegar na final e ganhar. Ponto. Acabou. Então, em alguma hora, eu vou ter que montar alguma situação. E a Alessandra Scatena, ela passou os 3, 4 primeiros dias se autopromovendo e se autodivulgando. Era a casa dela, você né? lembra? No Gugu, no Silvio, que eu dancei 10 anos, que o Gugu vai lá em casa, que não sei o que. Eu falei, cara, ela tá tentando conquistar os SBTistas pro lado dela. Essa tem que ser a primeira a ser eliminada. Já montei logo na minha cabeça isso. E aí eu começo a montar com a galera a estratégia. E montei a estratégia, ficamos de boa. Aí chegou o domingo da eliminação, tá todo mundo sentado na cadeira lá, sentado no sofá, e viram o Silvio Santos, a Alessandra Scatena sentada, não esqueço nunca mais isso, ela sentada do meu lado, assim, no chão, e eu no sofá. Aí o Silvio Santos vira pra mim e fala assim, ele na televisão, ao vivo, ô Frota, quer dizer que você quer tirar a Alessandra Scatena? Cara, eu fiquei branco, né? Aí eu falei, não, Silvio, eu não quero tirar, não. Ele falou, não, roda o VT. Só que em vez dele rodar o VT para você que tá em casa, pro público que tá em casa, rodou para o público que tá em casa e pra gente lá dentro. Aí passou o VT assim, olha, no domingo vamos votar na Alessandra, vamos tirar a Alessandra. Olha, tira a Alessandra, tira a Alessandra, tira a Alessandra, tira a Alessandra, tira a Alessandra.
Aí voltou pra mim, meu irmão. Eu não tinha onde enfiar a cara. Eu parado assim. E o Silvio, e aí, Frota? Eu falei, e aí, não tenho o que falar pra você. E ela chorando já no chão. E aí ela foi eliminada, saiu, aí fez aquele discurso, me metralhou. Não, porque você conseguiu me tirar, isso é um absurdo, não sei o quê. E foi embora, eliminada. Aí eu fiquei, cara. Aí, porra, eu falei, cara, o Silvio acabou. Porque se cada vez que você fizer uma manobra, uma estratégia de jogo, o Silvio entrar ao vivo e falar, olha, ele vai votar em você, hein? Pô, não tem jogo. Mata o jogo. Aí eu fiquei puto com isso. E aí, porra, eu passei assim do banheiro pro nosso quarto, porque antigamente no reality show ficava homem com o quarto de homem e mulher no quarto de mulher. Eu passo e vejo o quarto delas aberto e elas falando, não, porque ele vai querer tirar todas nós. Só vai ficar os homens. Nós temos que tirar ele. É um absurdo, não sei o quê, machista, babá. Eu falei, puta, mano, sou eu que vou sair no próximo domingo. Eu falei, eu não vou ficar na casa uma semana apanhando pra chegar no domingo e eu vou sair dessa merda. Aí era tipo 6 horas da manhã. Aí eu fui pro espelho, chamei lá a produção e falei, ó, eu quero ir embora. Aí os caras, ninguém fala nada. No reality show os caras ficam calados. E aí eu comecei, não, eu quero ir embora, não quero mais ficar, não sei o quê. Aí veio o diretor 1, o diretor 2, falando, você só fica ouvindo. Aí os diretores veem que você tá irredutível, eles mandam a psicóloga. Aí a psicóloga vem e arreia um papo em você de que, porra, você é um sucesso lá fora, que você não sabe como é que o programa tá fazendo bem pra você, que você não poderia sair, o caramba, aí tu fica, tipo, mexido. Mas eu falei, não, eu quero ir embora, enfim. Quando deu 11 horas da manhã, os caras abriram a porta, eu fui embora. Aí eu entrei na van pra ir pra casa. Quando eu entrei na van, o diretor de elenco tava dentro da van, ele falou, cara, tu é muito louco. Aí eu falei, por quê? Ele falou, meu irmão, a gente tá batendo a TV Globo todo dia. Esse programa parou o país e tu resolve ir embora com uma semana de programa. Eu falei, não, mas eu quero ir embora, pô, o Silvio não sei o quê, fiquei puto. Aí o motorista, o senhor não devia sair não, hein? O senhor devia ficar dentro da casa. Eu falei, aí, pô, eu fui, cara, quando eu cheguei na porta da minha casa, tinha, sei lá, uns 60 jornalistas. Aí você entendeu que era não, verdade. aí eu falei, pô, aí eu tinha um amigo meu que tinha ficado na minha casa, aí eu entrei na casa, ele tava tomando água na cozinha, ele nem sabia. Aí quando ele viu, ele falou, tá fazendo o que aqui? Eu falei, não, eu saí da casa, ele falou, puta que pariu, falou, tu tá maluco? Como é que tu sai da casa? Porra, a casa é isso, a casa é aquilo, olha o que tem de repórter aqui na frente da casa. Eu não tava entendendo o que era isso. Eu achei que ele viesse aqui só porque é a tua casa, não sei o que, enfim. Eu falei, cara, mas é isso. Ele falou, cara, é um sucesso absurdo. Aí, pô, tinha uma coletiva pra dar. A imprensa queria saber, porque a fofoca que rolou é que eu tinha ficado puto com o Silvio, que eu pulei o muro da casa e saí correndo. É mentira isso. Não tinha como pular aquele muro. E aí a imprensa sentou na minha frente, eu sentei lá, e aí comecei a coletiva. Quando eu começo a coletiva, entra por trás da imprensa a assistente do Silvio Santos, com o celular na mão aqui assim, ó. O Silvio quer falar com você. Caramba. E eu assim, falando com as pessoas. Aí eu falei, pessoal, me dá licença um minuto que eu vou atender um telefonema e já volto. Aí levantei, peguei o telefone, fui na cozinha e atendi ele. Frota, você saiu por quê? Eu falei assim, Silvio, eu fiquei puto contigo, cara. Como é que tu mostra o meu jogo pra todo mundo? Os caras iam me tirar. Faz o seguinte, pode dar essa coletiva, faz o que você tiver afim, mas 5 horas eu queria você no meu camarim aqui de volta. Muito estrategista. Aí também, eu não vou falar não pro Silvio Santos, né? Eu falei, tá bom. E você já tava afim de voltar? Pô, mas é claro, né? Que eu tava afim de voltar. Depois do que eu vi, pô, eu já tava afim de voltar correndo a pé. Me chama que eu vou. Aí, pô, mas eu fiquei naquela, né? Aí, pô... Fez um charminho. Aí fiz a coletiva toda. Os caras perguntaram um monte de coisa. Foi uma exposição a mais, né? O Silvio é malandro. Ele falou... Eu ainda falei pra ele, pô, a TV Globo tá aqui. Ele falou, pode falar com a Globo. Pode falar com a Globo. Falar com a Globo. Aí eu fui, cara. Cheguei 5 horas no camarim do Silvio. Acho que é a cena que poucas pessoas já viram. Alguns já viram porque já me relataram que já viram, mas poucas pessoas. Cheguei, o Silvio mandou eu entrar. Eu entrei. Tá o Silvio de chinelo, uma bermuda florida
uma camiseta branca, fazendo um bife, um ovo e um queijo no fogão do camarim dele. Aí ele Tipo falou, aqueles fogareirozinhos assim? e ele faz isso lá. Eu não sabia. Eu fiquei, eu tive um choque, porque eu tô acostumado a ver o cara só de terno e aquele microfone. O cara é dono de tudo, né? Pô, eu vi o cara fazendo bife com ovo, aí eu senta aí, Frota. Aí eu sentei, ele, quer um pouquinho? Aí eu falei, puta, se eu falar que quero, ele vai falar, puta, cara, sem educação, mano. Se eu não falar que eu quero, ele deve ficar puto, que porra, só porque sou eu que tô fazendo. Mas eu falei, não, Silvio, tô legal. Aí ele sentou, cara, comendo o bife com... Falou assim, me conta por que você saiu. Aí eu contei essa história que eu acabei de contar pra vocês aqui, né, em relação ao que ele errou, o vídeo, etc. E tal. Ele falou, sabe que você tá certo? Eu vou melhorar isso. Queria te fazer um pedido. Eu falei, qual é o pedido? Aí ele falou, queria que você voltasse pra casa. Eu quase caí duro, assim. Falei, porra, mas Silvio, o contrato de... Ele falou, você quer voltar pra casa? Eu falei, quero. Ele falou, então manda chamar toda a diretoria aqui. Aí mandou chamar a diretoria do SBT e da casa. Metade da diretoria do SBT e metade da diretoria da casa, principalmente os diretores principais da casa, vieram com a tromba. Porque eu tava quebrando ali a... Uhum. Aí o Silvio, olha, hoje às 7 horas da noite o Alexandre Frota vai voltar pra casa. Aí começou. Não, mas peraí. Você tem que ver que a cláusula número 3 do contrato da Folha, ele falou, quem manda sou eu. Não tem contrato. O Frota vai voltar e acabou o assunto. Alguém aqui vai discordar? Aí todo mundo, não, Silvio. Ele falou, então, prepara ele que às 7 horas ele vai entrar na casa. Aí eu falei, pô, eu vou em casa. Ele falou, não, o senhor sai daqui direto do SBT pro Morumbi. Aí sim eu fui. E ele foi, cara, até lá. Os caras botaram o microfone em mim. E ele foi até a porta da casa comigo. Aí ele só falou, a única coisa que ele falou pra mim é assim, Frota, você vai entrar. Se alguém lá dentro levantar o dedo e falar, não concordo com a volta do Frota, porque o Frota saiu, quebrou contrato, não sei o que, coisa e tal, você saia imediatamente. Mas se ninguém falar, toca o barco. Eu falei, então deixa comigo. E lá dentro eles acharam que foi armado? Não, eles não acharam que foi armado. Eles ficaram... Porque quando eu entrei, a casa estava morta, o Taiguara estava dormindo na sala e as mulheres, todo mundo nos quartos. Quando eu comecei a falar com o Taiguara, Frota, tu tá aqui de volta. Aí ouviram, minha voz veio todo mundo. Aí eu acelerei pra cima de todo mundo, falei, Supla, Japaguel é um sucesso lá fora, tu vai vender 1 milhão de discos. Núbia, tu vai sair na capa da Playboy. Maria Alexandre, tu tá na capa da Sexy, o programa é um sucesso. Aí ficou todo mundo assim, eles ficaram 2 horas ouvindo o que eu tava falando. E aí, irmão, eu tava dentro da casa de volta. E a gente fica olhando assim, Frota, pra trás, se contando as histórias, tudo que tá acontecendo hoje, uma certa maneira de estratégia, de audiência e tal, remete ao que foi feito na casa dos artistas. Porque mesmo essa história de paredão falso e tal, já rolou lá, mas sem você ter armado, né? É que cada vez que tem um reality show, as pessoas assistem. E depois que as pessoas assistem, né, ela já entra lá, esse último Big Brother que teve. Cara, quantas vezes você ouviu o cara falando pro outro assim, olha, desculpa, eu não queria ter falado isso sobre você, olha, desculpa, eu não queria ter falado isso com você. Pô, será que eu vou ser cancelado lá fora? Será que eu vou perder seguidores? Será que eu vou perder, sabe? Então os caras ficam se policiando, tu não pode mais falar nada. É racista, é machista, é feminista, cara, virou um negócio assim, sabe? E tá todo mundo preocupado com, sabe? Será que o meu Instagram tá bombando? Será que o público vai gostar que eu fale isso? Será que vão gostar que eu use essa camisa? Então ficou chato, entendeu? Essa é a verdade. Ninguém é mais natural. Porque o cara fica preocupado, né? Aí quando você pega um jogador pela frente, tipo o Arthur Aguiar, as pessoas querem tirar o cara o tempo todo. O caso dos artistas, eu fui 7 vezes pro paredão. Lá. Os caras queriam me tirar ou não? Entendeu? Os caras querem te tirar. Na Fazenda, eu fiz a Quinta das Celebridades, fiz a Fazenda em Portugal. Porra, eu fui 10 vezes pro paredão. Só que é o seguinte, irmão, depois que tu vai do 5º paredão, eu voltava, falava, chegava no dia no jantar,
um dia antes da votação, falava, ó, é o seguinte, tem quem votar? Ah, não sei, pode votar em mim. Tem quem votar? Ah, pode votar em mim. Tem quem votar? Não sei que. Pode votar em mim. Tem problema nenhum vocês votarem em mim. Quero saber se quem vai comigo vai voltar. Porque eu vou voltar. Caramba. Aí os caras vêm, que não sei o quê. Eu falei, meu irmão, vota em mim. Acabou. Pode votar em mim. Oh, mas tá falando que eu sou menos. Não tô falando nada. Eu tô falando que você tem alguém para votar. Não, eu tô pensando. Então não pensa, vota em mim. E aí, cara, tu vai ficando. Porque cada vez que você vai, o público. Só que o público comigo é diferente. O público nunca me dá a vitória. O público quer que eu vá até a final. Aí quando chega na final, o público me deixa em segundo. Isso te frustra? Me deixa inteiro. Não, porque eu acho que o grande barato do reality show é você entrar no primeiro dia e sair no último. Que é uma missão cumprida ali. E olhando pra casa dos artistas, ficou a impressão de que você ganhou, né? Pra gente. Porque, por exemplo, eu tô puxando pela memória, foi a Bárbara. Foi a Bárbara que ganhou mas isso. Eu tava na o Supla em segundo. Mas eu tava na dúvida. É porque eu fui muito intenso. Porque é aquilo que eu te falei, eu já tinha lido sobre reality show. E o grande barato do reality show é você gerar conteúdo para a equipe de produção. Eu, em Portugal, para você ter uma ideia, quando acabou tem até uma história engraçada, porque o diretor da Fazenda em Portugal, o nome dele é Vasco. Eu falei, porra, Flamengo, tu é logo Vasco, teu nome? Quando eu saí, ele me chamou e falou assim, ele fez assim pra mim, irmão, graças a Deus que terminou a frota. Eu falei, por quê? Ele falou, porque nós tivemos que contratar uma equipe extra só para te acompanhar. Porque quando... Pra pegar os teus cortes, não, porque, o conteúdo porque que você quando dava 3 horas da manhã, eu explodia a casa, entendeu? Eu explodia a casa, e aí tava todo mundo dormindo, e eu criava uma situação, entendeu? Diversão, entretenimento. Gerar conteúdo para a produção, entendeu? Gerar conteúdo para a produção. Para os caras te apresentar lá nas edições editadas. Porque, pô, você toma conta da parada, tu toma conta, entendeu? Eu tive um romance dentro da Fazenda, da Quinta, e a menina foi eliminada. Os caras ficaram todos contra o romance, contra mim, contra ela, acabaram eliminando ela para tentar me... E eu, durante o dia, eu peguei uma lata de tinta, deixei perto onde fica lá do estábulo. Aí peguei um pincel, aí fui pegando as coisas, fui deixando durante o dia e deixei uma escada. Vai vendo a parada. Isso durante o dia. A produção meio que passou despercebido. Os caras me viram na câmera, mas passou despercebido. Quando foi 3 horas da manhã, eu saí correndo, eu já sabia onde estava a escada, o balde de tinta e o pincel. Saí correndo, peguei a escada, botei em cima na parede ali do estábulo, peguei a lata de tinta, peguei o pincel, subi e puxei a escada, porque eu sabia que eles iam mandar a equipe com o cara lá para subir para gravar. Então eu tirei de lá a escada e fiz uma pintura no telhado da escada. No telhado do estábulo, perdão. E depois desci. Clareou. O que a equipe teve que fazer? Mandar um helicóptero. O helicóptero veio para gravar. E aí gravou. E todo mundo na casa queria entender o que o helicóptero estava fazendo e eu fiquei calado. E ali estava escrito, te amo, Ana. Grande assim em cima do telhado. Então isso gerou uma situação, sabe? Barulho. E a equipe não sabia o que o Frota, entendeu? Foi fazer ali. Então, cara, você tem que gerar conteúdo. Agora, como é que foi? Como é que você avalia, depois que você saiu da Casa dos Artistas, você era provavelmente o artista mais comentado do país, muitas oportunidades, imagino que você deva ter ganho muito dinheiro também, só que depois, passados alguns anos, a tua carreira entrou num momento de baixa. O que aconteceu? Qual que foi... Eu usei muita droga, né, cara? Então, pô, a droga tira você completamente do rumo. Com dinheiro no bolso, bonito, entendeu? Pô, com que você quis, famoso. Porque quando eu saí da Casa dos Artistas, eu fui direto pra novela. Não sei se tu lembra. Sim. Eu fui protagonizar a novela do SBT, que os caras ficam putos comigo, que eu falo assim, porra, novela do SBT, eu tô fiz Marisol. Protagonista. Protagonista. Você grava
de segunda a sábado, 60 cenas por dia. Pô, troca de roupa não sei quantas vezes, teu personagem não sai do negócio. Porra, tu vai andar na praia lá no Ipanema, na Barra, tu encontra teu amigo, ele fala pra mim, e aí, Frota, tá sumidão, hein? Tá fazendo o quê? Porra. Aí tu vai na TV Globo, tu faz o papel do carteiro que entrega uma carta de 3 segundos, sem fala, o cara te encontra na praia e fala, pô, Frota, te vi ontem lá no Telecurso Segundo Grau, pô, tu batendo na porta e entregando uma carta, só pra tu sentir a parada. Mas, enfim, eu fiz a novela e fiz um monte de coisa no SBT, eu tenho um carinho enorme, fiz direção, fui para a área artística, fui para a área de humor, fiz também a área de criação junto com o Fernando Pelégio, de eventos especiais, fiz muita coisa lá dentro do SBT. Mas, cara, depois quando eu saí da Casa dos Artistas foi uma loucura assim na minha vida, sabe? Eu me separei da Daniela também, que estava casada comigo, foi um caos generalizado e aí eu me perdi de novo, porque eu já tinha me perdi de novo, entendeu? Eu não sei se tu lembra, eu namorava, estava casado com a Daniela Freitas, apresentadora, jornalista, e eu tive algumas passagens, né, diferenciadas com a Patrícia Coelho dentro da casa, e o Silvio fez uma parada também que a gente não esperava, chegou um dos últimos capítulos lá, falou, tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, pô, mas você e a Patrícia aí dentro, não sei o quê, eu falei, não, tá tudo tranquilo, ele falou, mas então fala isso aqui pra Daniela, aí a Daniela tava do lado do Silvio Santos, eu passei por isso em Portugal, eu fui solteiro pra lá, fazia a Quinta das Celebridades, mas em algum momento eu tinha tinha uma namorada que era namorada e, enfim, nem sei como falar hoje, que vem a ONG das namoradas e arrebenta você. Mas eu tinha uma namorada que não era meio namorada, mas enfim. E em algum momento do reality show lá dentro em Portugal, eu falei que eu tinha a Heloísa como namorada. Só que eu comecei a ter um relacionamento com a Ana na Fazenda. Cara, e aí, pô, um dia eu tô lá no programa e os caras... em Portugal, cara, queria saber de você o seguinte, como é que tá teu coração aí com a Ana? Falei, meu coração tá ótimo aqui com a Ana. Falou, mas e a Elô, de São Paulo? E a Ana vendo também? Não, a Ana sentada do meu lado. E a Elô, de São Paulo? Eu falei, o que tem Elô de São Paulo? Ele falou, qual é a tua relação? Teu coração é do Brasil ou teu coração é de Portugal? Aí eu falei, mas por que tá me perguntando isso? Não, porque a Heloísa tá aqui. Aí abriu a câmera, eles vieram no Brasil, pegaram a Heloísa em São Paulo e levaram pra lá. E aí, cara, eu vi aquilo, eu falei, bom, rodei. Portugal, conservador do jeito que é. Já era. O que eu faço agora? Eu tive que pensar rápido, entendeu? E aí eu virei e falei, olha, eu tenho uma ótima relação com a Heloísa e tudo, mas a minha vida é aqui dentro agora. E rede nacional, isso. Minha vida é aqui dentro agora. Aí tá bom. Eu falei, cara, tô eliminado do programa, né? Tô eliminado do programa. E aí, porra, eu não sabia que eles vieram no Brasil, pegaram ela e levaram lá, que nem pegaram minha mãe. Eu tô na noite de Natal pra jantar, bate na porta da fazenda lá, eu fui abrir, é minha mãe. Falei, mãe, o que você tá fazendo aqui dentro? Ela falou, pô, me pegaram lá no Brasil, me trouxeram aqui pra passar o Natal contigo. Aí eu falei, pô, entra aí, né? Mas o reality show é isso, né, cara? O reality show, a gente tem tempo? Pode ter. Tem tempo ainda? Tem. Só quero contar um negócio pra você que vocês estavam falando que eu fui criado em televisão e etc e tal. Quando eu e a Ana, a gente começou a ter o relacionamento dentro da Fazenda, a gente sabia que em algum momento a gente ia se relacionar a mais. Mas como se relacionar a mais com 800 câmeras. 80 câmeras dentro da casa? Né? Difícil. E aí, cara, eu ficava sempre assim, né? Aí eu falei assim, pô, tem um estábulo onde
tem os animais, tem tudo e tá sempre escuro, nunca tem luz de estúdio. Eu falei, vou pra lá com a Ana. E fui eu e a Ana pra lá. Enfim, e rolou, a gente ficou lá e etc e tal. Bom, saímos, fomos várias vezes pra lá. Aí tinha uma vaca e a vaca tava pra ter o bezerro. Então eles fizeram um sorteio de quem ia fazer o parto da vaca, do bezerro lá. E esse parto, os veterinários entraram 2 semanas antes, ficavam falando, explicando pra gente como é que fazia, caramba, como é que é o processo, etc e tal. A gente teve aula, todo mundo junto. E aí teve o sorteio. Puta, fui eu sorteado pra fazer o parto do bezerro. Aí eu falei, pô, vamos fazer o parto do bezerro. Aí eu dormia, porque os caras falaram pra mim que o bezerro costuma nascer na madrugada. Então eu falei, pô, o bezerro vai nascer de madrugada, eu não quero perder tempo com isso. O estábulo, ele ficava a uns 100 metros da casa. Então eu fui dormir vestido. Eu passei a dormir uma semana inteira, eu dormia já de bota, de calça, de camisa e o caramba, eu deitava na minha cama, mas ficava ligado. E aí aconteceu. Um dia, lá para as 3, 4 horas da manhã, a produção. Atenção, Alexandre, dirija-se ao estábulo. A vaca entrou em processo de parto. Como eu estava pronto, e a produção não esperava por isso, eu levantei e saí que nem um foguete e fui para o estábulo. Quando eu cheguei no estábulo, eu abri o estábulo. Não tinha luz, mas a vaca realmente ela estava no processo de parto. Só que quando eu abri o estábulo, eu falei, como que esses caras sabem que a vaca entrou em processo de parto se não tem equipe nem câmera aqui dentro? Ou seja, viram tudo. Luiz, eu gelei, mano. Eu falei, cara... Aí que 3, 4 minutos depois que chegou a equipe. Aí ligaram todas as luzes, veio a equipe, não sei o que, coisa e tal. Pô, se não tinha equipe ali com a câmera na mão, como que eles viram que estava no processo de parto? Então começou o processo de parto. Eu fui tirar o bezerro, o veterinário do meu lado, acompanhando e tudo. Cara, é um negócio emocionante e... tenso também. Tenso e difícil. Mas... deu certo. Deu certo, foi um sucesso a parada. Todo mundo, o bezerrinho, a casa, todo mundo, as meninas gostando, chorando, emocionadas, aquela coisa toda. Cara, depois que a casa acalmou, depois que as pessoas almoçaram, que a casa, sempre depois do almoço no reality show, a casa dá uma baixada de bola. Quando a casa baixou a bola, eu fui no estábulo. Aí abri a porta do estábulo, fechei e comecei. Achei 1, 2, bom, tinham 8 câmeras tá tudo micro. Lá. Tinham 8 câmeras micro pelo estúdio. Tá tudo lá registrado. Aí eu saí do estábulo, fui direto na produção. Aí sentei lá e chamei o diretor. Falei, eu queria falar com o diretor. Aí, pô, não, o que você quer falar, Frota? Não, eu quero falar com o diretor. Aí veio o diretor. Fala, Frota. Eu falei, amigo, eu tô me relacionando com a Ana há mais de um mês, lá no estábulo. E hoje eu achei 8 câmeras, microcâmeras. Eu usava um bordão do Brasil na fazenda, na quinta, que eu falava, a chapa já esquentou. Falei tudo pra ele, falei, irmão, eu fiquei lá com a Ana várias vezes e, porra, achei 8 câmeras lá. Aí ele falou, Frota, como você mesmo fala no Brasil, a chapa já esquentou. Eu falei, cara, mas e aí? Ele falou, olha, não se preocupe, porque desde o primeiro dia, quando a gente viu que vocês iam, nós transferimos as 8 câmeras só para um suíte separado, que só eu e mais um outro editor tem acesso. De qualquer maneira, foi registrado.
Essa história, meu irmão, eu nunca... Cara, eu saía e pra eu falar pra Ana. E pra eu chegar pra Ana e falar isso. E ela ficou sabendo? Ficou, mas eu fiquei assim, pô, se eu contar, ela vai falar que eu já sabia. Se eu não contar, pô, eu fiquei num dilema. E o pior de tudo era que depois eu ficava sentado com ela na varanda da fazenda e ela falava assim, vamos lá pro estábulo. Eu falava, não, estábulo hoje não. Não, deixa o estábulo para outro dia, Ana, vamos ficar tranquilo, tô de boa aqui, tô de boa aqui, deixa o estábulo. E as câmeras, eu ficava, cara, eu achei 8 câmeras, cara, dentro do negócio, no teto, do lado, e o caramba, tinha. E o cara, depois, quando eu saí, ele falou, cara, me admiro você. Porra, já fez reality show e tudo, você acha que a gente ia deixar um estábulo escuro, sem câmera? É óbvio que não, Frota. Como é que tu deu esse mole? Eu falei, porra, cara, eu juro por Deus que... Porque toda vez que a gente ia pro estábulo, eles abriam as portas e tava lá 3 equipes, os caras aqui, ó. Então, você achava que era só câmera? Eu falei, cara, não tem câmera aqui, entendeu? Porque tava sempre as equipes... Outro país, tava outra outro linguagem. país, outra coisa, mesmo tava cravado de câmera. Frota, a gente poderia conversar com você aqui até... depois do Pantanal. Porra, que aliás está fazendo sucesso. Tá bombando. Mas obrigado pela sua visita. Eu já queria aproveitar e convidar você para outras entrevistas, outros bate-papos. Beleza. A gente aprende sempre com você, Tranquilo. Se diverte muito com você. E a gente deseja aí sempre te encontrar. Aproveita, deixa as tuas redes sociais, o teu contato, teu recado. Minha rede social é Alexandre Frota _oficial, é no Instagram, @77 _oficial é o Twitter. Eu sou twitteiro. Eu gosto de Instagram, mas acho que o Instagram tá todo mundo feliz, ninguém tem problema, ninguém paga conta. Mas não é muita treta no Twitter, não? Então, mas é lá que eu tô mesmo. É no Twitter que eu tô. E o Facebook também, vocês acham aí, Alexandre Frota, enfim. Tô vivendo, tem meu podcast também, né? Trabalhando, vou sair para deputado estadual, vou ficar em São Paulo, é um acordo que eu fiz com o partido, um acordo que eu fiz com o governador Rodrigo Garcia, né? Também estou com uma filha pequena em casa, então minha vida mudou muito e aí eu quero ficar perto da minha família também, então eu vou ficar e vou ganhar, hein? Para deputado estadual. Tu vai ver lá daqui a alguns meses, tu vai me ver dentro da Lesp lá. E a chapa vai esquentar. Porra, e como, né? Lá pior ainda, eu acho, viu? É mesmo? Eu acho que porque lá as pessoas têm mais acesso, mais rápido, né? Cara, as pessoas não vêm muito pra Brasília aqui, agora lá, as pessoas, deixa eu explicar isso direito. As pessoas, assim, prefeitos, e lá, blá, blá, os caras não vêm, os caras vêm quando precisa vir. E o estado é um país, né? São Paulo agora, lá, o cara pega o carro, sai da cidade dele, anda 300 quilômetros e vai lá. Vereador, né, as manifestações. Secretários, tal. Então, o couro come lá, né? Mas tá bom, eu tô feliz, tô amarradão. Foi bom bater esse papo contigo, porque eu relembrei essas histórias todas. Pô, que legal. Desculpe aí se eu falei alguma coisa que possa ter agredido alguma ONG. Não, porque agora sempre tem ONG pra tudo, sempre né? Tem. A ONG das vacas, né? Pode ser. O Frota falou da vaca. Ó, eu quero chamar você que faz parte da ONG das inscrições, se inscreva no nosso canal, participa aí. Batemos um papo muito legal com o Alexandre Frota, deputado federal. Valeu, Frota. Valeu, obrigado. Tamo junto aí, valeu.